Vou mostrar para vocês algumas das postagens sobre crase que a gente já fez, comparando o sentido de algumas expressões, quando a gente usa o acento e quando a gente não usa o acento. A primeira delas é chegou a noite. Sem acento, a gente tem uma inversão, né? O verbo está começando a frase, mas na ordem direta seria a noite chegou. Então, a noite é o sujeito, esse aí é um simples artigo, diferentemente de chegou a noite com o acento indicador de crase. Quando a gente tem o acento, é porque se trata da expressão à noite, usada para indicar tempo, assim como a gente tem à tarde, é uma expressão fixa usada para indicar um período do dia. Então, com o acento, a gente tem essa variação de sentido. Fiquem atentos, porque normalmente a presença do acento indica que aquele sentido literal não é o caso. Então, nesse caso, com o acento chegou à noite, significa o quê? Alguém chegou quando já era noite. Bateu a porta. Esse exemplo é bem legal. Se alguém bateu a porta sem o acento, a porta é o objeto do verbo bater. O que a pessoa bateu? A porta. O que isso significa? Que alguém pegou a porta e empurrou. Alguém bateu a porta. Que é diferente de um sentido menos literal, um sentido de uma expressão, né? Uma coisa mais sutil. Quando a gente usa o acento para indicar a crase, bater na porta é isso aqui, ó. Bater a porta é dar batidinhas na porta. Então, de novo, bater a porta sem acento é sentido literal. A coisa batida é a porta. A porta foi batida. Alguém pegou a porta e bateu. Que é diferente de bater a porta com o acento. Cheirar a bebida sem acento. Vamos lá. O que está completando o sentido de cheirar? O que foi a coisa cheirada? A bebida. Alguém cheirou a bebida, certo? Então eu tenho uma bebida e cheirei. É isso. Agora, com o acento, a gente indica o quê? A gente indica uma nuance que é alguém ter um cheiro de alguma coisa. Cheirar a bebida com o acento significa que alguém bebeu e ficou com aquele cheiro. É possível sentir um cheiro, a pessoa está exalando o cheiro de bebida. E para terminar, a gente tem sair a francesa, saiu a francesa, que é um exemplo bem legal. De novo, vamos começar pela frase sem acento. A frase está começando com verbo, isso significa que ela está na ordem inversa, né? Para colocar na ordem direta, a gente começaria com o sujeito que é a francesa. Então, a francesa saiu, ou seja, uma pessoa francesa, uma mulher que veio da França, saiu, foi embora de algum lugar. Que é diferente da expressão fixa sair a francesa com acento, que significa o quê? Saiu de fininho, saiu sem ninguém ver, disfarçou e foi embora. Então, de novo, quando vocês virem alguma expressão que existe sem acento, mas que está sendo usada ali com um acraseado, fiquem atentos, porque provavelmente aquele sentido mais literal, mais óbvio, não é o sentido que está sendo usado naquele contexto. Em algumas gramáticas, as locuções femininas são apresentadas como um caso facultativo de crase, mas pelo que eu tenho visto, a maioria dos gramáticos aceita sim que esse uso seja feito, que o acento esteja lá para diferenciar os sentidos, tá? Então, como o efeito de desambiguação, esse acento é muito importante. Vou aproveitar para falar porque eu sei que pode ajudar muita gente. Nosso curso online tem várias aulas sobre crase e tem uma aula específica sobre ambiguidade também, já que eu mencionei a desambiguação. Então tem lá muitos exercícios, centenas de exercícios sobre crase, para que você fique craque de verdade. Então, se você tem dificuldade, dê uma olhadinha, acesse portuguespravida.com.br, porque pode ser que fazer esse programa de estudos com começo, meio e fim faça diferença para o seu conhecimento.